Que a graça do Espírito Santo revestia cada camada da sua vida espiritual neste instante e a torne impenetrável a toda investida das trevas. Você está no exército de São Miguel Oficial, a sua base de fortalecimento e proteção espiritual diária. Hoje é sábado, 16 de maio de 2026, um sábado que Deus escolheu para fazer algo específico com você. Não uma libertação de algo externo, uma blindagem de algo interno. Sua vida espiritual. Esse é o núcleo de tudo. É de lá que vem a força para o trabalho, a paciência para a família, o discernimento para as decisões e a resistência para os dias difíceis. Quando a vida espiritual está saudável, tudo ao redor encontra equilíbrio, mesmo no meio do caos. Quando a vida espiritual está fraca, até as bênçãos parecem sem sabor. Hoje, nós vamos construir ao redor do seu interior uma blindagem tão sólida que a pressão do mundo lá fora não consiga mais abalar o que Deus construiu lá dentro. Eu vou te ensinar agora uma técnica de respiração que vai fazer algo incomum. Em vez de apenas mover ar, nós vamos usar a respiração para instalar uma sensação específica no centro do seu peito. Coloque a mão direita sobre o coração agora. Não sobre o peito em geral, diretamente sobre o coração. Sinta os batimentos. Agora concentre a sua atenção nesse ponto, como se você estivesse apontando uma lanterna para dentro do peito. Inspire devagar pelo nariz e imagine que o ar que entra tem uma cor. A cor do fogo branco, da luz pura, da presença de Deus. Esse ar luminoso desce direto para o ponto onde a sua mão está pousada. Sinta o calor se espalhando a partir daí, como uma brasa que recebe mais oxigênio e resplandece com mais intensidade. Agora expire pela boca, bem devagar, e imagine que o que sai é escuridão, cansaço espiritual, indiferença, frieza na fé. Aquele cinza pesado que se acumula quando a vida espiritual foi negligenciada. Faça isso 3 vezes. Inspire luz. Expire escuridão, inspire calor, expire frio, inspire vida, expire morte espiritual. Depois da 3ª respiração, mantenha a mão sobre o coração e perceba a diferença. O centro do seu peito está mais quente do que antes, mais vivo, mais presente. Esse é o sinal de que o Espírito Santo está respondendo ao seu convite. E é a partir desse estado que nós vamos orar. Eu quero construir com você uma imagem que vai definir toda esta oração. Imagine a sua vida espiritual como um sistema imunológico. Quando o sistema imunológico físico está forte, o corpo resiste às infecções. Quando está fraco, qualquer vírus consegue se instalar e multiplicar. A sua vida espiritual funciona da mesma forma. Quando está saudável, os vírus espirituais do mundo, o materialismo que embota a sensibilidade para o sagrado, o imediatismo que torna a oração difícil, o entretenimento vazio que anestesia a alma, todos esses agentes patológicos batem na superfície e escorregam. Mas quando a imunidade espiritual cai, eles encontram entrada e se instalam. E você começa a sentir os sintomas. A oração ficou seca, a leitura da palavra parece entediante, a missa ou o culto virou uma obrigação chata, o entusiasmo espiritual que você tinha sumiu sem que você percebesse exatamente quando. Esses são os sintomas de uma imunidade espiritual baixa. E assim como o sistema imunológico físico precisa de cuidados específicos para funcionar bem, a sua imunidade espiritual também precisa. Hoje, São Miguel Arcanjo entra como um médico celestial que vai diagnosticar, tratar e fortalecer cada componente do seu sistema imunológico espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus,
que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Receba agora a palavra que vai funcionar como o nutriente mais essencial para o fortalecimento da sua imunidade espiritual. A primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, nos entrega um alerta e uma estratégia ao mesmo tempo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé. Eu quero que você perceba as duas partes desta instrução, porque cada uma delas é uma vacina contra um tipo diferente de ataque espiritual. A primeira parte é sóbrios e vigilantes, não dormentes, não entorpecidos, não anestesiados pela rotina. A sobriedade espiritual é a capacidade de perceber o que está acontecendo na sua própria alma com honestidade. Muitas pessoas vivem anos sem fazer uma varredura interna real, sem perguntar para si mesmas: como está a minha fé hoje? Não como performance religiosa, mas como relação viva com o Deus que me conhece pelo nome. Essa varredura é a vigilância que Pedro pede. A segunda parte é resistir-lhe firmes na fé. A resistência não é passividade, é posicionamento ativo. Você não espera o leão chegar para decidir o que fazer. Você já está de pé, firme, com o escudo da fé erguido, antes que o rugido apareça no horizonte. E a firmeza vem da fé, não do esforço. Não é força de vontade que resiste ao diabo, é a certeza inabalável de que Cristo já venceu e de que você está do lado do vencedor. São Miguel Arcanjo, nós te invocamos para a operação de fortalecimento da imunidade espiritual de quem me ouve. Começa pela oração. A oração é o pulmão da vida espiritual. Sem ela, a alma sufoca. Mas eu sei que, para muitas pessoas aqui, a oração ficou difícil. Não porque a fé morreu, mas porque a vida ficou corrida demais, o cansaço ficou pesado demais e o silêncio ficou desconfortável demais. Quando a oração resseca, o sistema imunológico espiritual cai. Nós pedimos agora que São Miguel arranche de dentro do coração de quem me ouve toda a semente de preguiça espiritual, de secura na oração e de sentimento de que as palavras não sobem. Que o Espírito Santo acenda novamente a chama do desejo de orar. Não com fórmulas perfeitas, mas com a honestidade crua de quem chega na presença de Deus e diz simplesmente: estou aqui. Que isso seja suficiente para recomeçar. Fortalece agora a palavra. A palavra de Deus é o alimento do sistema imunológico espiritual. Quando você lê a palavra regularmente, você está ingerindo anticorpos espirituais que te protegem contra as mentiras do mundo. Quando você para de ler, as defesas enfraquecem e as mentiras começam a parecer verdades. Nós pedimos que o Espírito Santo reacenda a fome pela palavra nesta pessoa. Que a Bíblia deixe de ser um objeto de decoração ou de culpa e se torne novamente uma mesa farta, onde cada versículo é alimento que nutre e fortalece. Que uma passagem seja suficiente para mudar o dia inteiro quando lida com atenção e com fé. Fortalece agora a comunidade. Nenhum sistema imunológico funciona no isolamento. O corpo humano é social por design e a alma também. Você precisa de irmãos na fé para manter a chama acesa. Uma brasa sozinha esfria. Juntas, as brasas se aquecem mutuamente. Se esta pessoa se afastou da comunidade, da missa, do grupo de oração, dos irmãos de fé, nós pedimos que o Espírito Santo crie o desejo do reencontro, que o orgulho que impede de voltar seja quebrado, que o julgamento que teme encontrar seja dissolvido e que o primeiro passo de volta seja dado neste fim de semana com a leveza de quem sabe que está sendo esperado com amor.
Eu quero parar e falar com você de forma direta sobre algo que poucas pessoas admitem. A vida espiritual tem altos e baixos. E a maioria das pessoas, quando está num baixo, sente culpa por estar num baixo, em vez de usar o baixo como trampolim para buscar Deus com mais urgência. A secura espiritual não é pecado, é sinal. É o seu corpo espiritual dizendo: preciso de cuidado. Da mesma forma que a fome física não é vergonha, é sinal de que o corpo está saudável o suficiente para pedir comida, a secura espiritual é o sinal de que a sua alma ainda está viva o suficiente para sentir a falta de Deus. Quem está verdadeiramente morto espiritualmente nem sente mais a falta. Se você sente falta da presença de Deus, se sente que algo está faltando, se sente o vazio, isso é uma boa notícia. Significa que você não está morto, está apenas com fome. E Deus nunca deixou um filho com fome sem se oferecer como alimento. Para selar essa percepção, vá aos comentários e escreva: São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate. Essa declaração é o ato de se colocar à mesa, de dizer: eu estou com fome e eu vim comer. Escreva agora. Nós erguemos agora a blindagem completa sobre a sua vida espiritual. São Miguel Arcanjo coloca agora uma armadura espiritual ao redor do núcleo interior desta pessoa. Que o fogo do Espírito Santo queime ao redor da sua vida espiritual como uma barreira de proteção que nenhum agente espiritual patológico consegue atravessar. Blinda a oração desta pessoa. Que toda vez que ela abrir a boca ou o coração para falar com Deus, uma escolta de anjos forme um círculo ao redor desse momento sagrado, impedindo que distrações, pensamentos invasores ou o desânimo interrompam o encontro. Blinda a leitura da palavra. Que os olhos sejam abertos ao ler e que cada versículo se revele como uma mensagem direta, pessoal e atual do Criador para esta vida específica. Blinda a comunidade desta pessoa. Que as relações espirituais que nutrem sejam fortalecidas e que as que drenam sejam naturalmente substituídas por conexões que constroem a fé. E blinda o descanso espiritual. Que este sábado seja realmente um dia de recarregar, de silêncio, de presença e de gratidão. Que a correria não roube o sábado do coração. Que Deus seja encontrado não apenas nos momentos de crise, mas na calma de um dia que pertence a Ele. Eu te entrego agora uma ferramenta que chamo de verificação espiritual. Toda noite, antes de dormir, faça 3 perguntas para si mesmo. Primeira: eu busquei Deus hoje de alguma forma? Não necessariamente com uma oração longa. Uma palavra, um momento de gratidão, uma leitura rápida conta. Segunda: o meu coração ficou mais duro ou mais macio hoje do que ontem? Dureza espiritual é sinal de alerta. Maciez é sinal de saúde. Terceira: existe algo entre mim e Deus que precisa ser resolvido antes que eu durma? Pecado não confessado, mágoa não entregue, decisão não consultada. Se houver, resolva antes de fechar os olhos. Esse ritual de 3 perguntas leva 2 minutos. Mas ele mantém a vigilância que Pedro pediu. Ele impede que a imunidade espiritual caia sem que você perceba. E ele garante que você nunca durma com uma brecha aberta que o inimigo possa usar durante a madrugada. Elevemos agora as nossas vozes ao Pai, que é a fonte de toda a vida espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Recorremos à Virgem Maria, modelo perfeito de vida espiritual, aquela que viveu cada dia inteiramente orientada para Deus, cujo fiat foi não apenas uma palavra dita uma vez, mas o estilo permanente de toda a sua existência. Ave Maria, cheia de graça,
O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Proclamamos a grande oração de combate que sela a blindagem da sua vida espiritual e mantém acesa a chama do Espírito dentro de você. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Que a tua proteção se estenda especialmente sobre o interior desta pessoa, sobre a sua vida de oração, sobre a sua fé, sobre a sua comunhão com Deus, sobre aquilo que o mundo não vê, mas que é a origem de tudo o que ela é e faz. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Que toda estratégia do inimigo para esfriar a fé, secar a oração, afastar da comunidade e anestesiar a sensibilidade espiritual, seja identificada e destruída pela vigilância dos teus exércitos antes de produzir qualquer efeito. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, que o fogo do Espírito Santo arda com intensidade renovada dentro deste coração, transformando toda secura em manancial, todo frio em brasa e toda indiferença em ardor que não se apaga. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos de tibieza espiritual, de secura na oração, de afastamento de Deus e de morte interior, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Incline a sua cabeça, coloque a mão sobre o coração como no início e sinta o calor que está lá. Receba a bênção que sela a blindagem da sua vida espiritual neste sábado. Que o Senhor te abençoe com uma imunidade espiritual forte, que resiste a todo agente patológico do mundo sem perder a capacidade de amar e de se comover. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e reavive em você o entusiasmo pela busca de Deus que o tempo e o cansaço tentaram apagar. Que o Senhor volte para ti o seu olhar de amor e te conceda um sábado de verdadeiro descanso espiritual, onde a sua alma se recarregue, se fortifique e se prepare para a semana que vem com a plenitude de quem passou o sábado na presença do seu Criador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A sua vida espiritual está blindada, o sistema imunológico foi fortalecido. A chama está mais alta do que estava quando você começou esta oração. Lembre-se da respiração de luz no coração. Lembre-se das 3 perguntas da verificação espiritual. E lembre-se de que secura espiritual não é morte, é fome. E Deus sempre alimenta quem tem fome. Se esta oração reacendeu algo dentro de você, inscreva-se agora, ative o sino e compartilhe com alguém que você percebe que está espiritualmente frio e precisa desta brasa para se reaquecer. Até amanhã com uma nova oração. Vá em paz. Cuide do seu interior. E que São Miguel guarde a chama dentro de você com a mesma dedicação com que guarda o trono de Deus.